Bom, a nossa aula de hoje, que é uma aula introdutória, ela se intitula Introdução aos Estudos Gramaticais, e o objetivo é pensar língua e gramática a partir de alguns pontos específicos. Então, antes da gente pensar e fazer toda uma trajetória dentro dos estudos gramaticais, a gente precisa pensar o conceito de língua e o conceito de gramática, o conceito que a gente tem e o conceito que a ciência tem enquanto língua, enquanto o que é a língua e o que é a gramática, para a gente tentar problematizar as questões de gramática e de gramáticas, que a gente vai ver ao longo dos 13 módulos do curso. Para isso, eu proponho um roteiro de estudo da aula de hoje. Inicialmente falar o conceito de língua, ou os conceitos da língua que a gente tem, depois tentar problematizar o que é gramática, pensar nos níveis gramaticais, depois nos tipos de gramática, e aí dá ênfase à gramática normativa, à descritiva, à funcional e das construções. Abrindo um parênteses que existem outros tipos de gramática, que eu vou comentar rapidamente em alguns momentos, certo? Então, a gente inicia pensando o que é a língua, o conceito de língua que a gente tem. E aqui vale a gente pensar numa questão que é a diferença entre língua e linguagem. Então, linguagem é amplo, é uma forma ampla. E aí, dentro do ramo da linguagem, a gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. A linguagem verbal é aquela que serve no processo comunicativo e se utiliza de códigos, né? Como o alfabeto, por exemplo, como a questão dos fonemas, que a gente viu também na aula de sexta-feira. A linguagem não verbal é aquela que vai fazer o uso de sons, ruídos, imagem, aspectos multimodais, e que não a palavra, e que não as letras, e que não o alfabeto, certo? E a linguagem mista, que é a junção entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, a linguagem, ela é macro, ela é ampla, ela é mais genérica. E a língua é um sistema específico, é um sistema de códigos, vamos pensar assim. Então, a língua, ela é, todas as línguas, ou toda língua, ela é constituída como um sistema. Isso vai se configurar como um conceito unânime entre as diferentes teorias da linguagem. Língua é um sistema. Agora, é um sistema que vai funcionar como? De acordo com como esse sistema funciona ou é visto, a gente vai, então, pensar em uma teoria diferente. Então, a gente vem para algumas teorias da área da linguística, ou da área dos estudos da língua, ou da área da linguagem. E aí a gente pensa que entre aspas, o fundador da linguística, dos estudos de língua, é Ferdinand de Saussure. Então, o que o Ferdinand de Saussure fez? Ele, no início do século XX, ele começou a pensar, pensar academicamente nos processos de língua. Ou seja, ele começou a levantar questionamentos e problematizações sobre língua, né, sobre as línguas. E então ele chega a algumas conclusões e defende que a língua é um sistema, e é um sistema complexo, e pela sua complexidade, merece ser estudado à parte. Então, surge aí a potencialidade de se estudar a língua com bases científicas. Até o início do século XX, a gente tinha alguns estudos, havia estudos com língua, sobre língua, mas esses estudos eram voltados
a outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, filósofos estudavam os processos linguísticos com alguns outros objetivos, de pensar maneiras de ser, de viver, etc. e tal. Então, outras áreas do conhecimento estudavam os processos de língua, mas com o objetivo de olhar a língua a partir de teorias que não eram teorias linguísticas. E aí, então, o Saussure, ele vai construir um método de se estudar língua, e a partir disso a gente vai pensar a língua enquanto uma possibilidade de teorização, a língua enquanto uma unidade de análise. A gente vai poder, vai ser permitido, vai ser sancionado, são sancionados os estudos de língua enquanto ciência. E aí o Ferdinand de Saussure, ele na verdade, ele não... Há publicação depois do livro Curso de Linguística Geral, que é um livro que é dado, que é nomeado a Saussure, mas não foi Saussure que escreveu esse livro. O que Saussure fez foi dar alguns cursos, ele dava aula, então ele deu um curso chamado Curso de Linguística Geral, e os seus alunos, e especificamente um estudante chamado Charles Bailly, compila os rascunhos, as anotações desse curso, então você publica o curso de Linguística Geral. Tá? Após a publicação do curso de Linguística Geral, ou essa problematização feita ali com o Saussure, alguns outros estudiosos vão dar sequência, vão dar seguimento aos estudos saussurianos, aos estudos de Saussure, e outros vão romper, vão dizer que Saussure estava errado. E nessa seara, nessa briga, nessa guerra de forças, a gente não vai, eu, como pesquisador, pelo menos penso assim, a gente não vai se posicionar, a gente não necessariamente precisa se posicionar, porque cada um vai ter o seu grau de verdade, cada um vai ter o seu grau de autenticidade e de importância. Então, significa que todas as teorias que vêm a partir de Saussure, elas são igualmente importantes, igualmente válidas, porque vão pensar recortes diferentes e conceitos de língua de uma forma diferenciada. Tá? Concomitante a Saussure, então, a gente vai ter na filosofia da linguagem o caso do Mikhail Bakhtin, que vai pensar a linguagem enquanto um sistema de... E o Mikhail Bakhtin vai falar mais da linguagem mesmo, de uma forma mais ampla. A linguagem enquanto um sistema de signos, que são estruturantes e estruturados por aparelhos ideológicos. Tá? Então, ele vai pensar mais direcionado a uma filosofia da linguagem. Na década de 50 para a década de 60, a gente vai ter um advento de acontecimentos no mundo que vai, na verdade, revolucionar a ciência e uma diversidade de áreas, né? Surge aí, na década de 50 para 60, os estudos transdisciplinares, interdisciplinares, com detalhe, para quem já estudou, para quem já fez o nível superior, ou para quem já estudou na sociologia ou filosofia na escola, o Saussure, ele era estruturalista, então ele pensava na língua enquanto um sistema estruturado, como um sistema autônomo, como um sistema fechado, como um sistema independente. E algumas teorias vão, na verdade, reivindicar de um lado contrário, que seria, não, a língua é um sistema aberto, é um sistema que é influenciado, sim. Principalmente o Bakhtin, ele vai fazer várias críticas ao Saussure quanto a isso, né? O Bakhtin e o Saussure, eles eram contemporâneos. Por mais que eles não tivessem tido contato um com o outro, e a teoria bakhtiniana só veio à tona, só veio assim à baila a partir da década de 60, e no Brasil ainda, então, um pouco mais tarde. A gente não tem essa problematização ao vivo, mas o Bakhtin falava do texto
do pensamento sociriano. Como eu disse, na década de 50 para 60, a gente tem essa virada, surgem novas teorias, surgem novas ideias, a gente tem o advento dos estudos culturais, que vai movimentar a ciência como um todo, surgem os discursos das minorias, e a partir disso surgem novas disciplinas dentro da linguística. Então, a gente tinha a linguística, que era uma linguística sociriana, que era uma linguística estrutural. Paralelamente, a gente tinha a filosofia da linguagem, que era pautada, pensada pelo Bakhtin. E a partir de 50 para 60, da década de 50 para a década de 60, surgem outros estudos. Então, alguns estudiosos vão olhar para a teoria sociriana e vão dizer: mas o Saussure não pensou na produção textual, no funcionamento do texto. E aí vai surgir, então, a linguística textual. Outros estudiosos, como o William Labov, vai olhar para a teoria saussuriana e vai dizer: mas o Saussure, ele não pensou na variação, não pensou na língua enquanto seus aspectos sociais, enquanto aspectos de dimensões regionais, nessa dicotomia particular-universal. E aí o William Labov vai fazer uma pesquisa no interior dos Estados Unidos para identificar justamente esse papel da variação na língua e o quanto a língua varia. E surge, a partir disso, então, a sociolinguística e a dialetologia, que vão estudar esses aspectos da relação entre língua e sociedade. Na França, um estudioso chamado Michel de Pechet vai pensar a língua enquanto um sistema aberto e que funciona a partir de três diferentes facetas, né? A partir do inconsciente coletivo, e aí ele vai se ocupar das ideias de Lacan, vai pensar na língua enquanto um sistema aberto, e ele vai contrariar, então, a linguística de Saussure, e aí você pensa a segunda área, que é a linguística, e vai pensar o marxismo, e aí vai dizer que há uma materialidade histórica por trás dos processos linguísticos. E aí surge, né, a partir dessa fusão de três áreas, a análise do discurso. Da década de 60, mais ou menos, do meio da década de 60, mais ou menos em diante, tem um outro estudioso francês chamado Émile Benveniste, que vai dizer que Saussure estava certo naquilo que ele pensava. A língua realmente funciona de uma maneira fechada, autônoma, e que o que Saussure não fez foi pensar a maneira como a gente enuncia a língua. E aí ele vai pensar uma teoria chamada teoria da enunciação, que é como as pessoas colocam em prática o sistema, que seria um sistema autônomo, um sistema linguístico. Dentro da década de 60, a gente tem um norte-americano chamado Noam Chomsky, que vai dizer, bom, né, o Saussure, ele não estava tão errado assim, mas também não está com toda a razão, porque ele deixou de pensar na parte cognitiva, e ele vai dizer, então, que os sistemas linguísticos, eles estão relacionados com o cognitivo, e ele vai dizer que a língua é um processo, que a língua é inata, e as línguas, elas são adaptadas de acordo com aparelho que já viria com um indivíduo. É um aparelho mental, uma faculdade mental. A linguagem seria uma faculdade mental. E esse aparelho, ele vem junto com o indivíduo, e o que o indivíduo faz é adaptar esse aparelho à língua que aprende enquanto criança, né? Que é a língua que adquire de acordo com a sua comunidade. E ele vai tentar confirmar que existe uma matriz, que é uma matriz similar entre todas as línguas, ou entre todas as línguas que ele tenta verificar. Ele tenta afirmar que a sintaxe seria o coração da língua, que há um eixo sintático comum em todas as línguas, e isso confirmaria a hipótese de que a língua é um sistema
é uma faculdade mental e é um sistema inato. Tá? Então, vão surgindo diferentes pesquisas. Eu citei aí algumas: a linguística textual, a sociolinguística, a teoria da enunciação, a análise do discurso, o gerativismo, né? Não lembro se eu disse, né? O Chomsky, então, vai fundar o gerativismo. Uma teoria que é paralela, mas que a gente estuda muito nos estudos de língua portuguesa, e principalmente nos estudos gramaticais, é a teoria da comunicação do Roman Jakobson. E aí o Jakobson, ele vai defender que a comunicação ela se dá a partir de algumas funções específicas. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma aula ou ter ouvido falar nas funções da linguagem. Canal, receptor, emissor, código, mensagem. E então o Jakobson vai pensar nessa teoria da comunicação, que não é uma teoria necessariamente linguística, mas que os linguistas ocupam muito. E aqui vale uma ressalva para duas teorias: a teoria bakhtiniana, que é mais filosofia da linguagem do que uma teoria linguística, e a teoria da comunicação do Roman Jakobson, que é mais uma teoria da comunicação do que uma teoria linguística. Tá? Mas essas duas elas vão ser bem importantes para a gente pensar os estudos da linguagem e os estudos de gramática. Bom, então é só para dar um panorama geral do que aconteceu no século XX e o que vai influenciar nos modelos de gramática que a gente consome, que a gente tem, e como a gente pensa a gramática hoje. Porque nós somos, na verdade, o acúmulo de tudo isso, de todos esses pensamentos, todas essas teorias, e todas essas teorias elas terão um fundo de verdade, né? Uma relação com aspectos que realmente se concretizam em situações comunicativas. Deixa eu passar lá, então, meu slide. E aí a gente se pergunta o que tá, eu esqueci de falar do Lakoff aqui, que vai aparecer a fotinho, mas eu vou explicar mais lá adiante, tá? O Lakoff, ele vai surgir mais tardiamente na linguística cognitiva. A linguística cognitiva é uma teoria bem mais recente, que é da década de 80. Então, a gente tem aqui o início do século XX, e depois a gente avança para um grande marco, que é a década de 50 e 60, e aí depois o George Lakoff, junto com o Mark Johnson, fundam nos anos 80 a linguística cognitiva, e depois a gente vai falar um pouquinho da linguística cognitiva, e vai entrar, na verdade, em algumas dessas teorias. E eu lanço, então, as seguintes perguntas: o que é língua, então? Então, a gente pode pensar que o conceito de língua não é um conceito simples, é um conceito complexo, não é um conceito único, é um conceito amplo, diverso, há uma diversidade de estudos sobre o que é língua, sobre os modos de funcionamento da língua, e que não é simples fazer essa definição. Então, a gente está numa seara que é muito complexa. O que é regra? Dentro dos estudos de língua. Então, a gente tem aí pelo menos dois parâmetros para pensar: o que as pessoas dizem que é regra e o que funciona como regra de funcionamento, ou seja, o que as pessoas usam como regra. Então, são dois parâmetros que a gente tem que pensar. O que seria o que as pessoas dizem que é regra, e aí a gente vai pensar já logo na gramática normativa, e o que a gente usa, de fato, como regra. O que é erro? E será que existe erro? A gente vai verificar que dentro de uma gramática chamada normativa, a gente vai ter esse conceito de erro. É errado dizer, é errado escrever. Isso é um erro, você errou. Então, o conceito de erro, ele está ligado, na verdade, com uma visão extremamente estruturalista, extremamente ultrapassada, extremamente arcaica, extremamente segmentária. A noção de erro, ela serve, na verdade, para marcar a diferença. Eu já comentei isso com vocês.
em alguns momentos, para marcar a diferença, para marcar a discriminação, para marcar a separação. E aí vale lembrar naquele pensamento do Pierre Bourdieu de que a língua é o maior capital simbólico de uma comunidade. E a língua, ela é, sim, um dos principais vetores de segregação e de preconceito na sociedade. Se vocês não têm dimensão disso, eu convido vocês a repensarem o conceito de língua que vocês têm e o conceito de erro, porque essa noção de erro ela serve justamente para marcar essa diferença aí. Então, qual é a função da gramática? Essa gente tem duas possibilidades de regra. Se o erro precisa ser relativizado, qual é a função da gramática? Então, será que a gente precisa estudar gramática? Será que a gente precisa ter uma gramática? Será que a gente precisa ter gramática? Será que a gente precisa estudar gramáticas no plural? Então, é um convite, na verdade, que o curso faz para a gente problematizar essas questões que estão e que devem estar, na verdade, nas discussões no nosso cotidiano. O Ataliba Castilho vai trazer uma definição, então, de gramática. Eu trouxe só uma aqui também, para não me estender muito. Vista como um sistema linguístico constituído por estruturas cristalizadas, ou seja, estruturas que foram sendo perpetuadas ao longo do tempo da história e pelas sociedades, via escrita ou via oralidade, ou em processo de cristalização, e que podem ser divididas em 3 subsistemas. O primeiro, fonética e fonologia, que trata do quadro de vogais e consoantes e sua distribuição nas estruturas silábicas, além da prosódia. E aí entra as questões de acentuação, a questão da fisiologia lá na fonética, que eu expliquei na aula de fonética e fonologia. Quem não assistiu a aula ainda pode acessar no Drive, que foi salva a aula de fonética e fonologia. Então, seria o primeiro subsistema, o primeiro nível gramatical, vamos dizer assim. O segundo, a morfologia, que trata da estrutura da palavra. O terceiro, a sintaxe, que trata das estruturas sintagmáticas e funcional da sentença. Então, seria mais no eixo da oração, do período, da frase. Então, a gente tem aqui o do menor nível da gramática, que seria o fonema, a fonologia, para o maior, que seria o nível da sentença e do texto, consequentemente. E a gente vem para os níveis de gramática que a gente vai estudar, que são todos os módulos que estão dispostos. Eu vou depois disponibilizar para quem quiser olhar de uma forma mais ampla todos os módulos e como que eu pensei essa divisão modular do curso. A gente teve uma aula de fonética e de fonologia, e nessa aula, então, a gente estudou o fonema, que é a menor unidade distintiva da língua. Então, a gente tem aí o menor pedaço indivisível da língua que que emite um som, uma sonoridade, porque o fonema está relacionado ao som. Depois a gente parte para uma divisão um pouco maior, que é a morfologia, onde a gente vai ver o morfema, que é a menor unidade significativa da língua, enquanto a gente faz uma divisão do fonema, que é distintiva, ou seja, a gente vai lá e vai buscar o menor som possível na língua. Na morfologia, a gente vai buscar a menor unidade significativa da língua, que vai ser o morfema, que vai ser uma parte de uma palavra, que a gente vai chamar, isso lá na quarta aula, que a gente vai chamar de radical, prefixo, sufixo, etc. e tal. Na sintaxe, a gente vai, então, estudar o sintagma. O sintagma seria a menor estrutura posicionada em relação ao eixo frasal, então, em relação à oração ou período. E aí ficam o verbo, toda a estrutura que se desenvolve a partir do verbo. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complementos, adjuntos, aposto, vocativo, etc. e tal. E aí a gente tem a semântica e a pragmática, por mais que o Ataliba Castilho não tenha mencionado a semântica e a pragmática,
Várias gramáticas trazem essa unidade de análise, esse nível de análise, que eu deixei por último, porque a semântica e a pragmática, ela vai atravessar todos os demais níveis. E aí, para quem está curioso, ou quem gostaria de um spoiler sobre semântica e pragmática, a semântica ela está relacionada com o sentido, e a pragmática está relacionada com o que a gente faz com o sentido. Então, a gente vai trabalhar ao longo das aulas com a produção, construção de sentidos, mas a gente vai ganhar uma dimensão mais complexa, uma dimensão maior, lá no último módulo, quando a gente estudar, de fato, a semântica e a pragmática. Eu vou dar um exemplo para a gente seguir a nossa discussão. Na fonética e fonologia, a gente estudou a menor unidade distintiva da língua, tá? A menor unidade de som. E aí, vamos imaginar que a gente tem uma palavra escrita da seguinte forma. H-U-M. Isso é muito usado nas redes sociais, né? Na comunicação de WhatsApp, enfim, nas redes. As pessoas usam né? Usam também na língua falada, nos posicionamentos de fala. E aí, certo, eu já projeto o slide de novo. Professor, o slide sumiu. Sim, já projeto de novo. E aí eu pergunto se voltou. Para aí que eu vou lá. Voltou? Sim. Voltou. Certo, então vou ficar aqui. Então pensem nesse imaginem que fonética e fonologicamente, esse ele é formado de um fonema só. Esse tem um fonema só, que é a vogal U nasalizada. É a vogal U nasalizada. Então, é um fonema só. Agora, então, observem, é um fonema só, mas, morfologicamente, a gente pode ter esse de diferentes recortes e categorias gramaticais, categorizações gramaticais. Esse pode ser um substantivo, pode ser uma interjeição, vai depender do uso que eu fizer desse Agora, vamos passar para o próximo. Sintaticamente, esse pode também exercer uma mobilidade de função, porque esse pode ser o sujeito da oração, pode ser o objeto direto, pode ser um vocativo, pode exercer funções diferenciadas. E agora, em semântica e pragmaticamente, eu posso usar o com qualquer uma das outras funções, dessas funções que eu disse. Agora, o que vai dar sentido para esse e o que vai dar o objetivo do será a semântica e a pragmática, porque vai depender o como a gente vai usar esse Então, por exemplo, a gente está tendo uma conversa na rede social, e aí a gente está num papo muito chato, uma conversa muito ruim, e quer terminar logo a conversa. Não sei se alguém faz isso. De vez em quando eu faço de só responder com que é para terminar logo a conversa, que é para a pessoa se mancar e ir embora. Então, esse vai assumir uma função pragmática, que é avisar o outro que eu não quero mais conversar. Tchau para você. Quero mais. Show. Não quero. Agora, a gente pode ter outras conotações diferentes, né? Por exemplo, alguém encontra alguém na rua e essa pessoa diz assim: eu estou indo para um encontro hoje, né? E aí eu respondo: vai ter uma outra conotação bem diferente. Então a gente vai ter uma comida boa, bem lembrado, João Tomás, uma comida boa que vai ter Então esse
variar não só o sentido, mas a função, e a função do que eu estou dizendo é a pragmática. Então, a gente vai circular por essas diferentes esferas, e aí a gente começa a perceber que a gramática e as categorias gramaticais, elas são bem mais complexas do que a gente imagina. Não é tão simples dizer, a palavra tal é um substantivo, está pronto, acabado. Não. Tudo é volátil. Tudo é móvel quando a gente fala em sistema de língua, em sistema linguístico. Vamos encaminhar, então, e a gente vai pensar nos tipos de gramática. O primeiro que está aqui é a gramática normativa, certo? Como eu já aventei para vocês, a gramática normativa, ela vai tratar da norma, e a norma, então, ela se constitui como uma variedade a qual a comunidade de fala atribuiu um prestígio maior. Então, a comunidade decidiu que aquela forma de falar, que aquela forma de escrever é uma forma prestigiada, é uma forma de prestígio, e por isso todas as pessoas deveriam se posicionar a partir dessa forma de prestígio, deveriam aprender essa forma de prestígio. E aí, em face do qual as demais variedades sofrem discriminação. Então, sim, essa forma de prestígio, e tudo que fugir a esse prestígio vai sofrer discriminação. Tá? Então, aqui a gente precisa ter essa problematização um pouco mais crítica, que a gramática normativa, ela traz, sim, uma prescrição, traz, sim, como as pessoas devem se portar na oralidade e na escrita, mas que a gente precisa dar uma dimensão muito crítica a isso. Por quê? Porque a gramática normativa, ela é excludente. Ela é uma estrutura, uma norma que pertence a um grupo de minorias. Uma minoria, e uma minoria e aí a gente tem assim, uma minoria que vai ser sexista, é uma minoria que é com uma raça definida. Vamos tirar assim, vamos pôr essa discussão em pratos limpos num conceito mais simples, mais simplista, básico e direto. Vamos para um papo bem reto. A gramática normativa, ela pertence a quem? Ela é de quem? Branco, católico, homem e economicamente favorecido. Então, a gente tem aí uma configuração, que é uma configuração dominante, e nós todos somos dominados. Então, a língua, ela é, na verdade, um capital simbólico de dominação, certo? É essa ideia que eu quero que vocês saiam dessa aula. Vocês podem não ter aprendido nada, ou não lembrar de nada do que eu contei aqui, do que eu expliquei aqui. Mas eu quero que vocês pensem nisso. A língua é um aparelho simbólico de dominação, certo? E aí vai pertencer a um grupo socialmente mais favorecido. E aí, então vocês devem estar perguntando, o que a gente está fazendo aqui? Então todo mundo desliga, vai embora, ninguém estuda, vai fazer um movimento de repúdio à gramática normativa e não vai estudar a gramática normativa. É isso? Não, não é isso. E aí a gente vem para a problematização, para a discussão do porquê, então, estudar a gramática normativa, do porquê ter uma gramática em casa, ou da importância de consultar uma gramática. Então, em primeiro lugar, existem diferentes tipos de gramática, e todos esses tipos de gramáticas são importantes. Cada gramática, ela vai receber a sua importância e a sua função. Segundo, todos os sistemas linguísticos e todas as gramáticas, os modos de falar, de dizer e de escrever são válidos, são possíveis e tem uma estrutura gramatical, e nem
nem que ela não seja prestigiada socialmente, ela vai se tornar menor. Tá? Então, não ter prestígio por alguns grupos não significa que ela é menos complexa, que ela é menor, ou que ela não deve ser pensada, estudada ou problematizada. Muito pelo contrário. Todas as gramáticas, elas. Eu vou responder no final a pergunta. Tá? Vão registrando as perguntas aí que eu respondo no final. Todas as gramáticas, elas são válidas, certo? Então, para que estudar gramática normativa? A gente vai para a escola, e vocês devem. Inclusive, a gente tem, né? Estou com colegas, estou com o prazer de ter colegas na área da linguagem aqui, inclusive ex-alunos, que podem me ajudar e me elucidar, e no final da aula eu convido todo mundo a também discordar de mim ou complementar o que eu estou dizendo. Quando a gente, enquanto professor de língua, se forma e a gente pensa que a escola, ela prevê uma didática do ensino da gramática normativa, de uma gramática mais padronizada, de um estudo de língua mais próximo daquele prestigiado, a gente não trabalha, ou o professor de língua portuguesa não deveria trabalhar com uma gramática em detrimento das outras, para marcar a diferença daquela gramática diferenciando das demais. Mas esse professor de língua portuguesa, ele precisa problematizar essa gramática, a normativa, dar direito ao acesso do aluno a essa gramática normativa, porque assim, vamos pensar, 98% dos falantes, eles não têm acesso à gramática normativa. Estou fazendo assim um chute, tá? Estou fazendo uma estimativa. Porque a gente usa bem mais aquela gramática descritiva, que a gente vai ver daqui a pouco. Da gramática descritiva, no cotidiano, a gente nem pensa em norma. Sejam sinceros, alguém aqui pensa quando está falando, agora eu vou posicionar o sujeito na frente do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito em número e pessoa e depois eu vou colocar um objeto direto porque esse verbo é um verbo transitivo. Alguém pensa nisso? Alguém pensa na hora de falar? Alguém pensa na hora de escrever? Não. A gente não pensa nisso na hora de falar, de escrever. Então, a gente usa uma gramática que é uma gramática descritiva, que, na verdade, são processos cognitivos que a gente vai construindo ao longo do tempo. Mas é nosso direito, foi meu direito, é meu direito enquanto indivíduo, aprender, ter conhecimento dessa estrutura que é considerada de prestígio, que é considerada prestigiada por um grupo, ou por vários grupos, ou pela academia, e a partir disso eu vou, então, problematizar, desmistificar preconceitos de diferentes ordens, e vou usar essa gramática ao meu favor. E usar a gramática ao meu favor significa trabalhar com diferentes competências. Então, eu vou aprimorar. Eu posso, sim, aprimorar a minha oralidade, aprimorar no sentido, adaptar para diferentes situações comunicativas. Eu posso ir para uma reunião formal e a partir dessa reunião formal, então, eu vou acionar aquela gramática normativa que eu aprendi e vou, então, falar de uma forma um pouco mais formal. Eu vou sair da reunião, vou encontrar os amigos no bar, lá numa cervejada, e vou, então, descontraidamente usar qualquer tipo de palavreado, que pode ser formal, que pode ser informal, que pode ser um intermediário. A gramática, o estudo da gramática vai me propiciar isso. A versatilidade de conversar com diferentes pessoas, em diferentes níveis e situações comunicativas. Eu tenho uma historinha que é bem rápida, e eu sempre achei muito curioso. Eu tenho um amigo que se chama Eduardo, e aí,
o Eduardo sempre comentou comigo assim, Odair, e ele fala muito palavrão, gírias, e ele é a identidade dele. E um dia ele comentou comigo, Odair, em uma entrevista de emprego, eu sou irreconhecível. Ninguém, ninguém diz que sou eu numa entrevista de emprego. Por quê? Porque eu sento e eu me visto de uma personagem e uso todo um linguajar padrão, todo um linguajar formal. E é para isso que a gente aprende gramática, para a gente conseguir usar a nosso favor, usar em situações. Para além disso, aí eu falei, expliquei, dei o exemplo da oralidade, mas nos processos de escrita é a mesma coisa. Então a gente vai ter um nível de intimidade e formalidade na rede social, a gente vai ter um nível de formalidade e intimidade, por exemplo, no vestibular, no concurso público, nas redações, um outro nível de intimidade lá nos TCCs, um outro nível. Então, podemos habitar em diferentes espaços e com diferentes escritas e modos de ser a partir da gramática. Tá? Então, essa talvez seja assim, a chave da aula de hoje, a gente pensar que a língua é um processo, funciona como um processo de subordinação, segregação, e esse aparelho que está nos sendo ofertado, ele precisa ser, é um direito nosso aprender para a gente conseguir ler, entender as nossas realidades e agir sobre ela, a se posicionar. Né? É também uma maneira de aprender a se posicionar. Quantas vezes, vocês não precisam responder, mas quantas vezes vocês estiveram em uma aula, em uma reunião, em qualquer grupo circulando e não quiseram falar por vergonha de se posicionar? Ou pela maneira como vocês falariam, ou porque faltou repertório, ou porque vocês não sabiam colocar em palavras aquilo que vocês queriam dizer. E por essa razão vocês não se posicionaram. Vocês estão entendendo o porquê que eu defendo que a língua é um processo de subordinação? Nesse exato momento que vocês pensaram essas situações que vocês passaram, vocês estavam sendo assediados linguisticamente. É um processo bem implícito, mas que acontece de forma muito comum. Às vezes até a gente se sente intimidado de conversar com uma pessoa. Né? Vamos lá. Então, a gramática normativa, ela vai ter essa padronização aí, e essa padronização, esse prestígio, ele funciona em três camadas, né? A norma objetiva, que seria a norma ideal, aquela que ninguém fala, ninguém usa toda a gramática normativa, as pessoas, ela é inalcançável, tá? É uma utopia. A norma subjetiva, que seria as regras que, então, são utilizáveis pelas pessoas e são consideradas de prestígio, e a norma pedagógica, que seria as regras que são trabalhadas na escola, que são pensadas na escola em todo o processo, de alfabetização até o último nível possível de instrução. E aí a gente vai pensar numa outra gramática, numa segunda gramática, que é a gramática descritiva. O que é a gramática descritiva e como que ela surge? Esqueci de falar, a gramática normativa, ela surge a partir dos padrões estruturalistas. Então, aqui a gente vai pensar muito, pensa muito, que Saussure pensou, e as sucessões do Saussure, né? Emily Benveniste, e atualmente a Marion Carrel e o Ducrot, né, na França. A gramática descritiva, ela vai se inclinar mais para uma perspectiva sociolinguística. Aquele estudo lá que o William Labov fez vai impulsionar a sociolinguística, e a gente vai pensar numa gramática que está mais próxima ou descreve as situações cotidianas. Aí o Pocente vai dizer que essa gramática é a que orienta o trabalho dos linguistas, cuja preocupação é descrever ou explicar as línguas tais como elas são faladas, como a gente usa no cotidiano. E eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar aqui na gramática descritiva. O Mário Penini faz um trabalho
descrevendo o quadro geral do português do Brasil. Apesar de algumas críticas que eu faço ao Perini, ele vai fazer um inventário muito interessante, certo? A gente vai pensar, então, aqui num português padrão falado, né, que é uma variedade que ela é aceita e falada, e vai ter poucas variações, né, numa população urbana e escolarizada no Brasil. Alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos que eu trago para vocês. Na morfossintaxe do verbo, o que acontece? Algumas pessoas gramaticais, elas deixam de ser usadas no português contemporâneo. É o caso do tu. O tu, ele vem caindo de frequência, e mais ainda o vós. A gente não escuta com tanta frequência o uso do tu, e menos o uso do vós. Então, essa tendência, ela vai sendo marcada na gramática descritiva, de certa forma, isso vai se tornando um padrão que é aceito. Os tempos verbais também, eles estão sofrendo mutação. É o caso do pretérito mais que perfeito, do modo indicativo. Por exemplo, acabara, vendera, jogara, sonhara, fizera. A gente não usa, pelo menos na fala, a gente não tem esse costume de usar o mais que perfeito nessa estrutura, porque o Mário Perini vai depois dizer ali no estudo dele que a gente usa mais o tempo composto do verbo. E isso é fato, e vocês podem confirmar isso quando vocês se ouvirem, que a gente usa mais. Eu tinha comprado pão ou eu comprara pão. Porque tinha comprado é a mesma coisa do que comprara. São estruturas equivalentes. Qual é a diferença de uma estrutura para outra? Que o acabar é um verbo só. E o tinha comprado são dois verbos. Um auxiliar, conjugado, e o outro no particípio. Então, a gente tem uma configuração aí que vai ser diferente. Então, os tempos verbais, eles vão mudar. Há uma mudança. Os modos também, da mesma forma, e há a dupla negação em alguns casos, né? Que é, por exemplo, colocar o não duas vezes na estrutura. Não quero não, não faço não. Em algumas regiões do país a gente vai ter essa estrutura. Vale ressaltar aqui que são padronizações que elas não se referem ao Brasil como um todo. Nós temos uma dimensão territorial enorme e mesmo que fosse menor, a gente vê em países menores que o funcionamento da língua se dá de uma forma variacional muito grande. Então, o Brasil, como tem uma dimensão geográfica enorme, a gente vai ter também uma variação muito grande entre regiões, entre estados, etc. e tal. Então, aqui eu escrevo, né, que as pessoas gramaticais elas vão ficar mais direcionadas da seguinte forma. Então, seriam essas conjugações do verbo. Eu faço, você ou ele faz, nós fazemos e eles fazem. Então, não teria mais a conjugação verbal, ela se delimita, o uso verbal se delimita aí. Ou a maior parte do uso verbal se delimita aí. A gente usa o agente, muitas vezes no cotidiano na fala, e a supressão da segunda pessoa, do tu e do vós. E aqui é a minha ressalva para o Mário Perini, porque a gente tem alguns estados que ainda usam com muita frequência o tu, que é o caso do sul e alguns estados do norte também, isso. Do norte usam o tu, tá? Então tem algumas ressalvas que o Mário Perini, a meu ver, não faz lá no livro e que deveria fazer. Os tempos verbais aqui, então a gente usa mais como eu disse, o tempo composto, não usa mais o tempo simples, eu correrei, por exemplo, a gente diz vou correr, eu correra, a gente não diz eu tinha corrido, ou correria, eu iria correr. Tá? A gente usa essa utilização do futuro,
né? Com o verbo ir mais o infinitivo, vou comprar pão, né? Aí tem a exceção vou à Bahia, em alguns casos não há o infinitivo, e o mais que perfeito está aqui posto, né? Eu tinha chegado, ao invés de chegar, certo? Essa divisão aí do tempo composto para o tempo simples. A dupla negação, não vai chover, não vai chover, não vai chover, não. Então há essa alternância de utilização do não. Alguns pronomes, então, vão sofrer mudança no português brasileiro falado. A menina se arrumou, a gente tem a tendência de utilizar, então, o pronome antes do verbo. A gente vai ter uma aula para falar disso também, fiquem tranquilos. Quem já fez aí franziu a sobrancelha com dúvidas, me empresta um lápis, né? A gramática normativa, por exemplo, vai dizer que é empresta-me um lápis. E a gramática descritiva vai dizer, não, as pessoas já dizem, me empresta, me empresta, me empresta, me dá. Então, há esse contrassenso aí. E aqui vou levar, aliás, vou levar ela, a gente usa o ele e o ela no lugar de usar o pronome pessoal do caso reto, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, e a gente vai ver esses empregos também lá na aula de pronomes. Nós usamos as contrações também na fala. Em mais um fica num, pra mais o fica pro, pra mais um fica prum. E vale lembrar que essas configurações aí, elas são na fala, né? Não na dinâmica da escrita. Partindo para a próxima gramática, a gente tem as funções da linguagem, que eu comentei com vocês, que é uma teoria que vem lá da comunicação, é uma teoria da comunicação. A teoria da comunicação, então, fala de um emissor, de um receptor, um canal, uma mensagem, um código e um contexto. E aí, para isso, vai haver cada função será direcionada para um desses elementos. Então, a função emotiva está ligada ao locutor, a fática ao canal, a poética à mensagem, e assim por diante. Aí quem não lembra, não sabe, nunca viu a teoria da comunicação, depois eu posso ver algum material e posso encaminhar, se alguém se interessar pela teoria da comunicação do Jacobson, tá? Mas, se não quiserem, não estou perdendo muita coisa também, tá? Se Jacobson fica sabendo disso, né, que eu disse dele. Mas, enfim. Então, no Brasil, a gente tem, o Jacobson vai pensar as funções da linguagem, o funcionalismo, e a gente vai ter, então, a gramática funcional, que ela inicia pelo Halliday. O Halliday vai pensar, então, que a gente usa a gramática de acordo com a função. Então, a gente quer dar a ênfase ao canal. Então, a gente vai usar, tudo que a gente usa é de acordo, dando ênfase a uma das funções da linguagem. No Brasil, a gente tem a Maria Helena de Moura Neves, que vai construir a gramática de usos do português, e o Ataliba Castilho com a gramática do português brasileiro, que são dois pensadores que vão pensar numa gramática mais funcional. Certo? E aí que eu falei, né? Surge com o Halliday, essa gramática sistêmico-funcional. É uma teoria de sociossemiótica, pela qual preconiza a íntima relação entre léxico e gramática. Então, os usos, eles são de acordo com a semântica e o discurso. Ou seja, o texto na interface com o contexto social em que os usos linguísticos ocorrem. Então, aqui a gente tem uma perspectiva mais social e mais do sentido. Tá? E aí, quais seriam as funções dessa gramática? Compreender a natureza e as funções da linguagem, compreender o que as línguas têm em comum, compreender como uma língua evolui através do tempo, compreender como se desenvolve a linguagem de uma criança e como pode ter evoluído a espécie humana, compreender a qualidade, né, e como funcionam os textos,
compreender como varia a língua de acordo com o usuário e suas funções, tá? Então, aqui a gente tem a questão da função. Qual é a função da gramática? Qual é a função? Então, tudo gira em torno de uma função da linguagem. E aqui eu coloquei porque ela é sistêmica, porque vê a língua como uma rede de sistemas linguísticos que são interligados, e aí com significados, né, para construir significados, e porque ela é funcional, porque está de acordo com as funções da linguagem, sempre vai ter um papel funcional. Então, por exemplo, a gente teria uma construção da seguinte, né? Michelangelo pintou a Divina Comédia. Então, a gente teria um ator, um indivíduo, um processo material, que é o ato de pintar, e uma meta, que seria a Divina Comédia. Então, a partir disso, a gente estabelece as funções de cada categoria gramatical dentro de uma estrutura. Michelangelo pintava maravilhosamente. A gente tem aí um ator, um processo material, que continua sendo pintar, só que mudou a circunstância depois, né? Mudou maravilhosamente, dando uma ideia de circunstância. Então, aí a gente tem as categorias linguísticas funcionando de uma forma diferente. Vocês podem olhar depois os exemplos, os slides estão lá no ambiente virtual. Tá? Eu vou adiantar aqui para também não me demorar. E a gente chega na década de 80 com a linguística cognitiva, gramática das construções. E eu poderia me sentir mais confortável aqui, mas eu estou vendo que eu estou também me demorando bastante, já falei muito. A linguística cognitiva foi o que eu estudei, um doutorado, mas eu vou tentar explanar de uma forma um pouco mais simples também, apesar de gostar da teoria e de sentir um pouco mais de intimidade, mas também para não deixar cansativo o encontro. A linguística cognitiva surge na década de 80, com a publicação Metáforas da Vida Cotidiana, do George Lakoff e Marco Johnson. Algumas fofocas precisam ser contadas aqui. O George Lakoff, ele era discípulo, aluno do gerativista Noam Chomsky, e aí várias picuinhas aconteceram até que o gerativista Chomsky expulsa o George Lakoff do seu grupo de estudos, expulsa o Lakoff como monitor das suas disciplinas, do seu grupo de estudos, e ele vai, então, fazer pesquisa em outro lugar, em outro instituto, em outra universidade. E nessa universidade ele encontra o Mark Johnson, que é um filósofo. E eles começam, então, a trocar figurinhas e pensar que muito do que eles estavam pensando estava em sintonia. O George Lakoff questionava muito o gerativista, né, o gerativismo, porque o gerativismo não dava, ou não dizia declaradamente o papel da semântica, da construção de sentidos para a teoria. E o George Lakoff estava muito interessado na construção semântica, ele queria estudar como funcionava a construção dos sentidos. E aí o que aconteceu? Ele foi expulso, então, ficou lá incomodando, infernizando a vida do Chomsky, até que o Chomsky expulsou, né? E ele, então, foi para esse departamento, o departamento pensar, né? O que ele podia fazer. E eles montam um grupo de pesquisa, então, o Lakoff e o Johnson montam, e depois eles encontram outros estudiosos, e o grupo vai expandindo, eles publicam Metáforas da Vida Cotidiana, e nesse livro, que se torna um marco, depois da linguística cognitiva, eles vão pensar em algumas coisas específicas. Primeiro, as teorias linguísticas, elas colocam a língua no centro e na evidência do sistema ou da teoria, e o Lakoff e Johnson vão dizer que não é nada disso, que não é a língua que é o centro do indivíduo, do ser humano. O ser humano não tem como centro a língua.
o ser humano tem como centro o sentido, porque nós, enquanto indivíduos, queremos ser sentido, fazer sentido, construir sentido. A gente busca incansavelmente construir sentido para tudo, fazer sentido para tudo, atribuir sentido para tudo. Para nós, tudo tem que fazer sentido. Para isso, o Lake of Johnson vão dizer, ó, os seres humanos, os indivíduos, têm como centro, como marco, os sentidos. E como que os sentidos são formulados, como é que eles circulam, como que eles se constroem, então, a partir dos sistemas. Os sentidos eles são construídos a partir de simulações, que a mente, então, linguística cognitiva, é uma língua pensada cognitivamente, com processos cognitivos. A mente, ela simula o tempo inteiro, bilhões, trilhões de vezes. E essas simulações que a gente tem, que na verdade são interpretações da realidade, elas nos auxiliam a construir os sentidos que a gente carrega, os conceitos para tudo que a gente carrega. E esses conceitos, eles são construídos com base num corpo. E aí a teoria se expande dizendo que a gente tem uma mente corpórea. Ou seja, a gente pensa com o corpo inteiro, a gente não pensa com um cérebro apenas. Até a ponta dos nossos dedos sentem e constroem sentidos, e por isso elas são mente. O corpo se torna uma mente. E essas simulações que são boladas na mente do indivíduo, dos indivíduos, elas são únicas, são individuais e são intransferíveis, porque nossas experiências no corpo são únicas, individuais e intransferíveis. Ninguém consegue viver de novo uma mesma experiência e ninguém consegue viver uma experiência por outro, por mais detalhes que haja. Essas simulações se tornam modelos cognitivos para a teoria. E as simulações que são compartilhadas entre grupos sociais, por exemplo, a ideia que a gente tem de felicidade, do que é família, do que é amizade, do que é conceitos, né, que são talvez amplamente divulgados e passados pelas comunidades, são chamados de modelos culturais pela teoria. Todos esses conceitos, eles podem ser traduzidos em palavras. Podem, não necessariamente vão. E aí a gente diz que os conceitos que são traduzidos em palavras são conceitos lexicais. Como que tudo isso é formado na mente? Por meio de polissemia, e aí eles vão dizer que tudo na vida é metáfora. Então o livro Metáforas da Vida Cotidiana, ele vai defender que tudo é metafórico, tudo é polissêmico, não existe sentido literal, tudo é polissêmico, tudo, e basicamente tudo. E aí tem até um aspecto que se chama multimodal, que eles vão defender que não é só a língua que vai ser polissêmica. Nossa postura, o jeito de olhar, o jeito de falar, o tom, tudo é polissêmico, tudo é altamente polissêmico. Nós temos os frames, que seriam os gatilhos que vão, então, dar o input para a construção de sentidos, e a metáfora é a metonímia, que são processos que vão derivar lá da polissemia. E aí a gramática das construções, ela vem, né, estabelecer, vem dizer que a gente vai usar a gramática para dizer alguma coisa. E para essa coisa fazer algum sentido. Então, às vezes, a gente usa uma coisa para dizer outra. Né? A nossa mente, ela vai selecionar um pedaço, um trecho gramatical, ou uma unidade gramatical, para naquele momento, para naquela ocasião, cumprir um objetivo e estabelecer um sentido. Que pode não necessariamente ser o sentido para o interlocutor, mas é o sentido que o falante o falante vai construir um sentido e o interlocutor pode até construir um outro sentido. Pode os dois serem um sentido similar, mas não necessariamente. Então, por exemplo, quando eu digo vou comprar um cigarro, eu estou falando, aliás, vou comprar cigarro, o que eu estou falando? Eu estou falando do
pacotes de cigarro, não estou falando de um cigarro em específico. Então, aí o que eu tenho? Eu tenho a parte pelo todo. Então, eu estou dizendo uma coisa, na verdade, é para dizer outra. O que a gente tem aí? Metonímia. E essa metonímia, ela se deriva do quê? De uma polissemia. Eu estou... teu cigarro está cheirando, né? Não é o cigarro que está cheirando, é a fumaça que está saindo da ponta do cigarro que está cheirando. Então, a gente tem aí o efeito pelo produto. Então, novamente, a gente tem uma metonímia, e essa metonímia é derivado de um efeito polissêmico. Aí eu vou acender um cigarro. Você não vai acender o cigarro em qualquer lugar, no filtro, no meio do cigarro, vai acender a pontinha do cigarro. Então você tem aí novamente a parte pelo todo. O que é esse processo? É um processo metonímico. Derivado do quê? De uma polissemia. Então, quando a gente diz alguma coisa, na verdade, a gente quer dizer não aquilo que está sendo dito, mas outra coisa que está sendo dita. E aí isso assume dimensões altamente polissêmicas. E a gente é polissêmico o tempo inteiro, né? Se vocês pensarem nas piadinhas ou nas brincadeiras que a gente faz, ou que as pessoas fazem entre amigos, por exemplo, né? Quando uma pessoa diz uma coisa e a gente desdenha ou fala, né? A gente tá o quê? Tá usando a nossa polissemia. Aqui eu vou trazer mais alguns exemplos, né? Põe o seu traseiro aqui. É uma parte, né, do traseiro pelo todo. Ele comprou um Ford, é o produto pelo produtor, comprou o carro, não foi a Ford. Precisamos de uma luva melhor, o objeto pelo usuário, não é a luva que precisa, é o servidor. Eu não aprovo os atos do governo, você não está aprovando a instituição, né? Ou, aliás, os responsáveis, não a instituição. A Casa Branca não está se pronunciando, né? É lugar pela instituição, né? Aqui seria a instituição, está falando da instituição, mas está se referindo ao lugar. Não deixemos que a Tailândia se torne um novo Vietnã, o lugar pelo evento que aconteceu. Esses exemplos eles são trazidos pelo Lakoff Johnson lá no Metáforas da Vida Cotidiana. E aí eu vou fazer uma provocação, né? Que vai cortar os diferentes tipos gramaticais e a gente vai retomar essa provocação, na verdade, de uma forma bem mais intensa, que é o diminutivo no português. Vocês aprenderam, todos nós aprendemos na escola que o inho no português ele vai indicar diminutivo e que o inho marca diminutivo. Mas funcionando na língua, nem sempre o inho vai ser diminutivo. E aí a gente destrói a gramática normativa. A gente descortina a gramática normativa e vai problematizar as questões de como funciona de fato a gramática na prática, que é o que a gente pensa na gramática descritiva, a função da gramática dentro de um processo comunicativo, que é o que a gente pensa na gramática funcionalista, e o sentido que a gente quer dar quando a gente diz alguma coisa, que é a gramática da construção, né, que vai pensar das construções, que vai pensar nas construções de sentido. E aí a gente tem o inho do português. Olhem só. O que é um carrinho de supermercado? É um carro pequenininho? O que é uma camisinha? É uma camisa pequenininha? O que é um cafezinho? É um café pequeno? Uma mãezinha é o quê? Uma mãe pequenininha? Uma gentinha é uma gente pequenininha? Perder uns quilinhos. Vocês vão perder uns quilos pequenininhos? Algo que fica pertinho é um perto pequenininho? Algo está meio cheinho, é um cheio pequenininho? Você é um anjinho, você é um anjo pequeno? Eu preciso de um favorzinho, é um favor pequeno? Eu vou dar um tchauzinho, é um tchau pequenininho? Foi só um cortezinho, é um corte pequenininho? Então, a gente vai notar que gramática é bem mais complexo
bem mais intenso, filosófico também, do que a gente imagina. E que a gente precisa usar e estudar todas essas formas, pensar e perpassar por todas essas formas de teorias e de pensar a gramática para a gente sair da alienação e conseguir desempenhar um papel social ou socialmente de sujeito consciente, consciente dos seus deveres, do seu processo de cidadania, do seu processo de emancipação e garantir, além da sua emancipação, ou a manutenção ou a ascensão dos direitos de todos que estão à sua volta, ou de uma comunidade de uma forma mais ampla, principalmente das minorias. A gente estuda para isso, a gente estuda para erguer uma bandeira, demarcar um território, e a gramática faz parte dessa intervenção social, da gente conseguir, repito, ler o cotidiano, compreender o cotidiano, interpretar o cotidiano e conseguir, então, agir sobre o cotidiano. As referências que eu usei na consecução da aula e a parte de pensar a gramática e de pensar a introdução aos estudos gramaticais era essa, e agora a gente passa para a segunda parte da aula, que são as perguntas e as intervenções.